Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Golzaço, sejam bem-vindos a mais um Pagos do Futebol. Hoje vamos contar a história do estádio do Corinthians, um dos. Vamos falar do estádio Alfredo Schurig, ou Parque São Jorge, a famosa fazendinha. Vamos relembrar toda a história da Casa do Timão, desde a construção, inauguração, grandes jogos até os dias atuais. Antes, se não for inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e não esquece de deixar o curtir. O estádio Alfredo Schurig localiza-se dentro do Parque São Jorge, no bairro do Tatuapé, região leste da cidade de São Paulo. Atualmente, o estádio é utilizado para treinamentos e jogos das categorias de base, além de partidas das equipes de futebol feminino do Corinthians. Hoje, o Parque São Jorge tem capacidade para receber até 16 mil torcedores. Ao todo, o time profissional disputou 469 jogos oficiais no estádio, com 347 vitórias, 60 empates e 62 derrotas. Foram 1.332 gols marcados e apenas 480 sofridos. No local também funciona a sede do clube. No ano de 1926, o presidente do clube, Ernesto Cassano, com a ajuda de dois sócios, Alfredo Schurig e Vladimir de Toledo Pisa, compraram o terreno do Parque São Jorge, que pertencia ao Esporte Clube Sírio, localizado no bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo, ao lado do rio Tietê. O estádio foi construído com a ajuda financeira dos sócios do Corinthians. No local havia uma pequena fazenda. Daí a origem do apelido de Fazendinha, que se mantém até os dias de hoje. O estádio veio para substituir o estádio da Ponte Grande, que até então era a Casa do Timão e comportava aproximadamente 8 mil pessoas. A partir da inauguração de seu novo estádio, o Corinthians passou a ter o Parque São Jorge como seu novo local de jogos do time na cidade de São Paulo. 2 anos depois, o Corinthians abriu ao público o campo do Parque São Jorge na partida contra o América, do Rio de Janeiro. O jogo reunia na época os campeões de seus respectivos estados, no ano do centenário da independência do Brasil, 1922. O confronto terminou empatado em 2-2. Logo em 29 segundos, saiu o primeiro gol do Timão na Fazendinha, o mais rápido da história do estádio. Di Maria entrou na história como autor do primeiro gol da casa corintiana. Na partida contra a Portuguesa de Desportos, o Corinthians conquistou o título paulista de 1928. Foi o primeiro celebrado na Fazendinha. Alfredo Schurig, que hoje empresta nome ao estádio, foi presidente do Corinthians entre 1930 e 1933. Antes disso, havia ajudado no pagamento das prestações do terreno e forneceu ferros, pregos e parafusos de sua própria fabricação para que as novas arquibancadas fossem construídas. Em 1933, o estádio acabou sendo reinaugurado e renomeado em homenagem ao presidente da época. Tanto o gramado como as arquibancadas passaram por reformas ao longo das décadas. Mesmo assim, partidas decisivas e clássicos estaduais não eram disputados na Fazendinha. À medida em que o futebol e o Corinthians foram se tornando populares entre os anos de 1940 a 1960. A partir daí, os principais jogos passaram a ser disputados no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. Dessa forma, a Fazendinha recebia apenas partidas de menor apelo ao público. O estádio viveu várias fases ao longo de seus 90 anos de história. Após a inauguração, no ano de 1928, foi a chamada Fase do Morro, em que uma parte da arquibancada era um morro no qual a torcida ficava encostada. Depois, a fase das arquibancadas de madeira, que foi até 1940, quando o clube resolveu modernizar os assentos, passando da madeira para cimento. Uma parte da torcida protestou, argumentando que o Corinthians estava perdendo a sua essência ao se modernizar. O recorde de público da Fazendinha é de 32.419 pessoas, numa partida entre o Corinthians e a Ferroviária de Araraquara, disputada no ano de 1959. Porém, existe a ressalva de que aproximadamente 33 mil pessoas, incluindo imprensa e dirigentes,
compareceram a um confronto entre Corinthians e Santos em 1962. Nos Jogos Pan-Americanos de 1963, o Parque São Jorge também serviu para abrigar as partidas de futebol do torneio. No período da democracia corintiana, ali no início dos anos 80, o então presidente, Valdemir Pires, apresentou um projeto de reforma para a Fazendinha. Os setores de arquibancada seriam cobertos e ampliados com capacidade estimada em 40 mil lugares. No dia 3 de agosto de 2002, a Fazendinha recebeu seu último jogo oficial do futebol masculino profissional do Corinthians. O Alvinegro venceu a equipe do Brasiliense por 1-0, gol marcado pelo volante Fabinho. A maior goleada já registrada na história da Fazendinha foi em 12 de outubro de 1929, com vitória corintiana por nada mais nada menos que 11-2 sobre o Atlético Mineiro. O artilheiro do estádio é Teleco, que marcou 122 gols. Em 22 de julho de 2018, a Fazendinha completou 90 anos. O Corinthians aproveitou a oportunidade para revitalizar o seu estádio. O Departamento Cultural do clube organizou um mutirão para a pintura das arquibancadas na cor preta, em homenagem aos antigos mutirões operários. Após vistoria da Polícia Militar no estádio Alfredo Schuring, no dia 30 de maio de 2018, um laudo foi emitido. Dessa forma, jogos de futebol feminino e das categorias de base do Corinthians poderiam ser realizados na Fazendinha. A reestreia do gramado foi uma partida da equipe sub-20 contra o Nacional. O jogo foi válido pela 9ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da categoria. Com a Fazendinha reformada e liberada para partidas de futebol de base e feminino, o estádio recebeu a decisão do Campeonato Paulista de Futebol Feminino de 2018. A final foi entre Corinthians e Santos, no dia 6 de outubro, com o time da Baixada Santista empatando em 2-2 e conquistando a taça graças à vantagem conquistada na Vila Belmiro no primeiro jogo. 20 dias depois, o estádio foi palco da final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, com vitória do Corinthians por 4-0 sobre a equipe do Rio Preto. Como o Timão já havia vencido o jogo de ida, acabou-se sagrando campeão do Brasileirão Feminino daquele ano. Além dos títulos femininos, o futebol profissional masculino do Corinthians foi campeão estadual 4 vezes na Fazendinha. Esse foi mais um Palcos do Futebol. Se gostou, deixa o like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa também o sininho para receber todas as notificações. Segue o Golzaço no Insta e no TikTok e coloca aí nos comentários que estádio você gostaria de ver aqui no nosso quadro. Se você quiser ver outros episódios do nosso quadro, é só ir lá nas nossas playlists e procurar por Palcos do Futebol. Tem muita coisa legal, não só nesse quadro, mas em outros tantos que está disponível aqui no canal. Um abraço e até a próxima.